Agora, quais são os fatores que afetam a lucratividade da cafeicultura? Eu costumo esquematizar essa lucratividade por meio de um triângulo, conforme você pode ver aqui. A base da lucratividade é a produtividade. E essa busca pela produtividade direciona o manejo que o cafeicultor deve adotar na sua propriedade. E para adotar esse manejo, ele precisa desenvolver as suas habilidades gerenciais. Mas quais são esses fatores que afetam a produtividade do cafeeiro? Da mesma forma, nós também podemos esquematizar isso por meio de um triângulo, em que a base dessa produtividade é o preparo do solo na hora do plantio. Esse preparo do solo é o que possibilita ao cafeeiro maior adaptação aos períodos de estiagem, seja os veranicos, que normalmente ocorre mesmo durante o período das chuvas, ou durante a estação seca do ano, que a gente sempre ouve dizer que as secas estão cada vez severas e se prolongando mais. Mas, na verdade, a gente sabe que esse período de seca, na região centro-sul, onde se produz café, ela sempre existiu. Você tem as chuvas se iniciando por volta de novembro, com mais intensidade, e se prolongando até fim de março e primeira quinzena de abril. E a partir da segunda quinzena de abril, inicia a estação seca do ano, se prolongando até o início da primavera seguinte, por volta de setembro e outubro. Então, esse preparo do solo, ele tem o objetivo de proporcionar à planta de café lançar suas raízes em profundidade. Dessa forma, ela vai conseguir alcançar a água existente no subsolo, e isso é o que vai torná-la mais resistente a esses períodos de seca. O segundo ponto importante para a adubação é a escolha dos fertilizantes e corretivos que serão utilizados. Então, nós já falamos dos corretivos, o calcário e o gesso. Agora, os fertilizantes, nós temos a opção de fertilizantes orgânicos, por exemplo, palhadas encontradas na propriedade, a casca do café, estercos. Todos esses resíduos orgânicos, eles podem ser, por exemplo, trabalhados juntos em compostagem e utilizados para fazer a adubação do cafeeiro, reduzindo assim a necessidade de adubação mineral. Quanto aos fertilizantes minerais, nós temos os fertilizantes simples, por exemplo, sulfato de amônio, ureia, nitrato de amônio, super simples, super triplo, MAP, DAP. Nós temos os fosfatos naturais reativos e nós temos as fontes de micronutrientes, as chamadas fritas. E nós temos os formulados prontos para o uso, que são, por exemplo, o 2520, o 20020, o 30020, e tem várias opções de formulados. A adubação básica do cafeeiro via solo são as adubações feitas para nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e também boro e zinco. As adubações foliares, elas são feitas apenas para completar pequenas carências. O segundo fator que determina a produtividade do cafezal são os espaçamentos. Sem a utilização de adensamentos, é praticamente impossível você obter altas produtividades médias na cafeicultura, porque lavouras muito abertas exigem demais de cada planta individualmente. E é justamente isso que acentua ainda mais a bienalidade da cultura. Já o uso de espaçamentos menores, maior densidade de plantas, você tem uma menor produção individual por cada planta, mas como você tem mais plantas por hectare, é isso que faz aumentar a produção por hectare. O terceiro fator é a variedade adequada à região, e a escolha dessa variedade está relacionada com a sua resistência à seca ou, por outro lado, a sua capacidade de resposta em termos de produtividade com relação a práticas como irrigação e aos tratos culturais feitos de forma mais intensiva na cafeicultura, além de resistência a pragas e doenças. Agora, voltando aos fatores de construção da lucratividade na cafeicultura. Então, até aqui nós vimos que a base é a produtividade. E uma das hastes
desse triângulo da lucratividade é o manejo da lavoura já implantada. E quais são os fatores relacionados a esse manejo? Da mesma forma, nós podemos esquematizar por meio de um triângulo, em que a base do manejo são as adubações do cafezal já implantado. E as outras duas hastes são os tratos fitossanitários, o que significa o controle de pragas e doenças, e o manejo de colheita e pós-colheita do café. A habilidade gerencial é o terceiro fator que afeta a lucratividade na cafeicultura. E essa habilidade também pode ser esquematizada por meio de um terceiro triângulo, em que a base desse gerenciamento é a habilidade de controlar os custos de produção na cafeicultura. E os outros dois fatores relacionados à habilidade gerencial são a gestão de pessoas e o conhecimento de mercado do café. Com relação à gestão de custos, nós sabemos que quanto maior a produtividade, menores são os custos de produção por saco de café. A produtividade de 50 a 60 sacos por hectare na média de 2 anos é o ponto ótimo a ser buscado na cafeicultura. O controle de custos ele começa pelas anotações que o cafeicultor deve fazer na propriedade. E o primeiro registro que ele deve fazer é o mapeamento da propriedade talhão por talhão. Em cima desse mapeamento, ele insere o registro de produtividade de cada um desses talhões. Conhecendo a produtividade, é o primeiro passo para a gente poder calcular os custos por saca. Os outros registros que devem ser feitos são horas de trator, serviços contratados. Então, o produtor ele deve guardar notas fiscais, recibos. Tudo isso vai ser utilizado na hora de montar as planilhas de custo, registros de mão de obra e registros de cafés comercializados que vão ajudar a gente a saber o preço recebido pela saca do café. Com relação ao mercado do café, os preços eles são determinados na Bolsa de Valores. E essa cotação na Bolsa de Valores é dada em dólares por saca e se refere ao padrão de café tipo 6 bica corrida. E esse preço ainda considera o café colocado lá no Porto de Santos, pronto para exportação. E os dois fatores que afetam esse preço do café em dólares são o clima, que afeta consequentemente a produção. Então você tem anos de colheita alta, seguido de anos de colheita baixa, e consequentemente isso afeta esses preços em dólar. Outro ponto importante é a bienalidade natural do café. No ano de colheita alta, você tem um ciclo de baixa. No ano de colheita baixa, você tem um ciclo de alta. Já os preços ao produtor, em reais, eles são determinados, evidentemente, pelo preço do café em dólares e pela taxa de câmbio. A taxa de câmbio é o valor da moeda nacional, o real, em relação à moeda estrangeira, o dólar. E essa taxa de câmbio tem sido, nos últimos 4 anos, o principal fator que tem explicado essas cotações elevadas do café, que chegou ao patamar de 1.500 em fevereiro de 2022 e agora estão no patamar um pouco abaixo dos R$1.000 a saca. Outro fator que afeta o preço recebido em reais, evidentemente, que é o frete. Então você tem diferentes distâncias de cada uma das cidades do país em relação ao Porto de Santos. E isso vai determinar o maior ou menor desconto na hora de calcular o preço ao produtor, além da taxa de administração ou da margem buscada pelas cooperativas ou pelas cafeeiras que fazem a comercialização desse café. Outro ponto é a qualidade do café, se você tem um café fino, ou se você tem um café bica corrida, ou se você tem um café de peneira abaixo de 18. O último ponto que afeta o preço recebido em reais pelo produtor é a sazonalidade, principalmente no café arábica. No café conilon não. No café conilon você tem vários ciclos de colheita pelo país ao longo de todo o ano. Já o café arábica, a colheita é sazonal. Então ela se inicia aí por volta de maio e se estende até, conforme o ano, até o mês de novembro. O terceiro fator com relação à habilidade gerencial é a gestão de pessoas.
Quando se fala em gestão de pessoas, o que se busca é como obter excelência nas safras, como dominar o processo produtivo, como tocar a fazenda como uma empresa, como engajar equipes, como saber o que precisa ser feito na hora certa, como controlar e cobrar resultados dos colaboradores. Todas essas questões elas podem ser respondidas seguindo os princípios e ferramentas da qualidade total, mas esse tema vai ficar para uma próxima ocasião.